19. Águia de sangue. Águia de sangue. O verão está no auge em Yantian e fica cada vez mais difícil se esconder do calor. O imperador saúda a mudança das estações, embora esteja muito ocupado com as questões da coroa. As tempestades de verão são tão ruins quanto o calor, e isso afeta a todos na corte. Ofereço ajuda onde posso, mas é um desafio. Sou grata todos os dias pelos plebeus. O apoio deles, tanto ao imperador quanto a mim, é um conforto durante estes tempos desafiadores. Leal até o, leal até o fim. Imperatriz Lívia Áquila Farrar. Alguém abriu a carta de Lívia bem antes de mim. As tentativas de minha irmã de codificar seus pensamentos, embora inteligentes, são inúteis. A esta altura, a comandante certamente sabe que ela está grávida. O portador da noite terá lhe contado. Quanto ao restante da carta, Carrie está decifrada também. Que Lívia não consegue esconder a gravidez por muito mais tempo, que o imperador está cada dia mais instável, que minha irmã mantém os lobos à distância, que o apoio plebeu é tudo que permite manter Marcos no trono, que eu tenho de derrotar a comandante logo se quiser que Lívia e seu filho sobrevivam. Leia a carta enquanto vagueio pela praia ao sul de Navion, tomada pelos restos dos naufrágios da frota. Velas rasgadas, mastros cobertos de musgo, pedaços gastos de madeira, tudo isso é a prova do meu fracasso em proteger a cidade. Enquanto me ajoelho para examinar um pedaço de casco amaciado pelo oceano, Dex surge atrás de mim. Pateráquelos não a receberá a águia. Qual é a desculpa desta vez? Ele está visitando Ele está visitando uma tia doente. Dex suspira, parecendo tão exausto quanto eu. Ele andou falando com Pater Equitius. Realmente, o Pater da Gens Equitia nos deu a mesma desculpa apenas 2 dias atrás. E embora suspeitasse de que Tatius poderia, assim como todos os outros Paters, tentar me evitar, eu esperava pelo melhor. Não há mais nenhum Pater para procurarmos, diz Dex, enquanto nos afastamos da praia e subimos o caminho que leva até a caserna da Guarda Negra. Argos e Vicélios estão mortos, e os herdeiros deles culpam você. Os outros estão furiosos a respeito da frota. Tatius perdeu um quarto de sua gens na tempestade. Isso não diz respeito somente à frota, argumento. Se fosse só isso, eles me dariam um sermão e exigiriam que eu rastejasse e perdesse perdão. Estamos falando de pátrias marciais, afinal de contas. Eles adoram diminuir as mulheres tanto quanto amam o dinheiro. Ou eles estão com medo da comandante, ou ela está lhes oferecendo algo que eu não posso oferecer, algo que eles não têm como recusar. Dinheiro? Diz Dex. Mais barcos? Eles não têm barcos, respondo. Mesmo que tomássemos milagrosamente a frota de Grimmar, só teríamos barcos suficientes para repor a marinha. E ela é rica, mas não o bastante para pegar todos aqueles Paters. Há mais coisa nessa história, mas como vou descobrir se nenhum dos malditos Paters fala comigo? À medida que avançamos na direção da cidade, vislumbramos o bairro sudoeste danificado e ainda em chamas. Grimmar atacou mais 2 vezes nas 2 semanas desde que cheguei. Sem frota não tivemos escolha a não ser nos abrigar e esperar que o fogo de seus mísseis não se espalhasse. Durante ambos os ataques, a comandante e os Paters me deixaram à margem da tomada de decisões, com Carrie calma e tranquilamente ignorando minhas ordens pelo bem maior. Apenas Janus Atrius me apoia, e sua voz solitária não é nada contra os aliados unificados de Carys. Meu desejo é cortar cabeças, mas Carrie só está esperando uma desculpa para me derrubar. Seja me prendendo ou me matando, se eu começar a executar Paters, ela terá sua chance. Não preciso ser mais ardilosa. Instigo meu cavalo a avançar. Não posso fazer nada a respeito dos ataques de Grimmar, mas posso enfraquecer Carys. Se eu conseguir informações sobre ela, teremos um dia ou 2 de tranquilidade enquanto Grimmar planeja a próxima investida dos Carcão, digo a Dex. Há alguns arquivos sobre os Paters na minha mesa, todos os segredinhos sujos deles. Comece a coá-los discretamente, veja se consegue fazê-los falar. Dex me deixa e quando retorna à caserna encontra o Avitas à minha espera, os ombros tensos de desaprovação. Você não deveria andar pela cidade sozinha, Águia. Ele solta. O regulamento diz, não posso desperdiçar você ou Dex para me acompanhar por toda parte, retruco.
Descobriu o lugar? Ele anuiu em direção aos meus aposentos. Há pelo menos 200 propriedades nas montanhas além da cidade. Habitas desenrola um mapa sobre a minha mesa e as casas estão marcadas. Quase todas são afiliadas às gens aliadas de Caris. 13 estão abandonadas. Considero o que Elias disse sobre o paradeiro de Quen. Onde quer que Caris esteja, ele estará próximo, esperando que ela cometa um erro. Ele não é burro o suficiente para usar uma das propriedades dele, e não estará sozinho. Uma das casas abandonadas está encravada em um vale, não há fonte de água, tampouco uma mata em volta para os soldados se esconderem. A outra é pequena demais para abrigar mais que uma dúzia de homens, mas a terceira, essa, dou uma pancadinha nela. Construída em uma encosta, defensável, próxima de uma fonte de água, boa para construir túneis de fuga. E olhe, aponta para o outro lado das colinas. Vilarejos longe o suficiente para ele poder enviar homens em busca de suprimentos sem chamar muita atenção. Partimos imediatamente, 2 guardas negros nos seguindo para se certificar de que quaisquer espiões sejam despachados. Ao meio-dia já avançamos bastante nas montanhas a leste de Navion. Águia, diz Harper quando já estamos distante da cidade. Preciso lhe informar que a comandante teve uma visita tarde da noite. O portador da noite? Avitas nega com a cabeça. 3 arrombamentos dos aposentos dela na ilha nas últimas 2 semanas. No primeiro, meu espião relatou que uma janela foi deixada aberta. No segundo, um item foi deixado na cama de Caris, uma escultura. Uma escultura? Uma mulher segurando uma criança. A comandante destruiu e matou o escravo que a descobriu. Na terceira visita, outra escultura foi deixada. Meu contato tirou essa das cinzas do fogo. Ele enfia a mão em uma bolsa na cela e me passa uma escultura de cerâmica amarela, escurecida de um lado. Retrata uma mulher toscamente esculpida com a cabeça inclinada. A mão se estende estranhamente triste para uma criança que estende a dela de volta. Elas não se tocam, embora estejam na mesma base. As figuras têm entalhes feitos com o dedo no lugar dos olhos e protuberâncias no lugar do nariz, mas as bocas estão abertas, como se estivessem gritando. Empurra a escultura de volta para Avitas, perturbada. Ninguém viu o invasor. Ele guarda o objeto, tirando o que meu espião viu. A comandante escondeu bem os arrombamentos. Várias pessoas poderiam entrar nos aposentos da comandante sem ser vistas, mas para ela não pegar o invasor depois da primeira vez. Isso indica um nível de habilidade que reconheço em apenas uma pessoa, uma mulher que não vejo há meses, a cozinheira. Remou a questão enquanto cavalgamos montanha acima, mas não faz sentido. Se a cozinheira conseguisse entrar despercebida nos aposentos da comandante, por que simplesmente não a mataria? Por que deixaria as estátuas? Horas mais tarde, após descermos por trilhas sinuosas, chegamos ao sopé de uma vasta floresta antiga. Navion brilha a oeste, um aglomerado de luzes e fogos ainda ardendo com o rio Rei serpenteando através dele. Deixamos os cavalos à beira de um regato e empunho uma adaga enquanto avançamos para a linha de árvores. Se Quinn estiver por aqui, não achará tão legal assim uma visita surpresa da águia de sangue do Imperador Marcos. Harper solta o arco e entramos na mata cuidadosamente. Grilos chirleiam, sapos cantam, os sons selvagens de um lugar ermo no verão. E embora esteja escuro, há luar o suficiente para eu poder ver que ninguém pisa nesta mata há meses, talvez anos. A cada passo, minhas esperanças diminuem. Devo enviar um relatório para Marcos amanhã. Que infernos vou dizer se Quinn não estiver aqui? Harper pragueja, o som brusco e inesperado, então ouço um estalo sibilante, seguido por um grunhido abafado, uma fileira de machados despenca, balançando das árvores. Harper só tem tempo de mergulhar para fora de sua trajetória, e jamais me senti tão feliz em ver um aliado quase perder a cabeça. Passamos as próximas 2 horas evitando armadilhas cuidadosamente armadas, uma mais complexa e bem escondida que a outra. Que maldito lunático! Harper corta um cabo encoberto que deixa cair uma rede cheia de cacos de vidro afiados. Ele não está nem tentando capturar alguém. Só quer matar as pessoas. Ele não é um lunático. Baixa a voz. A luz está alta e já passou da meia-noite. É meticuloso. Um vidro brilha em meias árvores. Uma janela distante. Algo muda no ar e as criaturas noturnas ficam em silêncio.
Eu sei com tanta certeza quanto sei meu próprio nome que Harper e eu não estamos mais sozinhos na floresta. Vamos terminar logo com isso. Desembainho minha espada, orando aos céus que não esteja falando com um bando de salteadores ou algum eremita maluco. Silêncio, um momento durante o qual tenho certeza de que estou errada. Então o rumor de passos atrás de nós por toda a nossa volta. Bem adiante, uma figura poderosa de rosto prateado emerge por detrás de uma árvore. O cabelo branco espesso meio escondido por um capuz. Ele não parece nem um pouco diferente do que meses atrás, quando eu tirei de serra pela primeira vez. Duas dúzias de homens nos cercam, o uniforme impecável, as cores da Gens Vetúria trajadas com orgulho. Quando dou um passo à frente, todos se endireitam e batem continência. Roga de sangue. Queen Vetúrios me saúda por fim. Já não era sem tempo. Queen ordena que Harper fique com seus homens. Em seguida me leva através da casa caindo aos pedaços construída montanha adentro e então por uma série de cavernas. Não é de espantar que Carys não tenha encontrado o velho. Esses túneis são tão extensos que levaria meses para explorar todos eles. Eu esperava você há semanas, diz Quinn enquanto caminhamos. Por que ainda não matou Carys? Ela não é uma mulher fácil de matar, general, digo, especialmente quando Marcos não pode deixar que pareça um assassinato. Sigamos trilha acima, até chegar a um pequeno platô murado nos quatro lados, mas aberto para o céu. É o espaço de um jardim escondido, selvagem, com a beleza de um lugar carinhosamente cuidado algum dia, mas largado por tempo demais. Tenho algo para você. Tiro a máscara de Elias do bolso. Elias me deu antes de deixar Blackcliff. Achei que você gostaria de ficar com ela. As mãos de Quinn pairam sobre a máscara antes de pegá-la. Era um pesadelo fazer o garoto usá-la. Ele diz, infernos. Achei que ele a perderia algum dia. O velho vira a máscara na mão e o metal ondula como água. Elas se tornaram parte de nós, sabia? Só quando se fundem em nós, assumimos nossa verdadeira personalidade. Meu pai costumava dizer que após a fusão, a máscara continha a identidade do soldado, e que sem ela, um pedaço de sua alma era arrancado e jamais recuperado. E o que você diz, general? Nós somos o que colocamos na máscara. Elias colocou pouco nela, e assim ela ofereceu pouco em retorno. Espero que Quinn me pergunte sobre o neto, mas ele simplesmente guarda a máscara no bolso. Me conte sobre sua inimiga, Águia de Sangue. Enquanto relato o ataque em Navion, a perda da frota e a presença da estátua, Quinn fica em silêncio. Caminhamos até um laguinho no jardim, cercado de pedras com a tinta descascando. Ela está tramando alguma coisa, general. Digo, preciso de sua ajuda para entender o que pode ser. Para entender a comandante. Carys aprendeu a andar aqui antes de nos mudarmos com a mãe dela para a serra. Ele indica um caminho quase encoberto que leva a uma pérgola, tomada de eras. Ela tinha 9 meses, coisinha pequenininha. Céus. Karina estava tão orgulhosa. Ela amava demais a menina. Ele ergue as sobrancelhas com a expressão em meu rosto. Você achou que a minha querida e falecida esposa era um monstro que tinha ensinado tudo a Carys? Bem o contrário. Karina não deixava ninguém encostar um dedo na garota. Nós tínhamos dezenas de escravos, mas Karina insistia em fazer tudo sozinha. Alimentá-la, trocá-la, brincar com ela. Elias... Elas se adoravam. A ideia de uma Carys bebê de cabelinhos louros é tão distante do que ela é hoje que não consigo conjurar a imagem. Eu me forço a segurar as muitas perguntas que passam em minha mente. A voz de Quinn é demasiadamente lenta e eu me pergunto se ele já falou sobre isso com alguém. Eu não estava presente no início, ele diz. Já era coronel quando Karine e eu nos casamos. Os Carcão pressionavam muito a oeste e o imperador não podia abrir mão de mim. Ele soa não exatamente triste, mas quase saudoso. E então Karina morreu. O imperador não permitiu que eu me ausentasse, de modo que levou um ano até eu voltar para casa. A essa altura, Carys havia parado de falar. Passei um mês com ela e então retornei ao campo de batalha. Quando foi escolhida para Blackcliff, tive certeza de que ela morreria na primeira semana.
Ela era tão meiga, tão parecida com a mãe. Mas ela não morreu, digo, tentando não bater o pé de impaciência. Eu me pergunto quando ele vai chegar ao ponto. Ela é uma vetúria, diz Quen. Nós somos difíceis de matar. Céus, vá saber com o que ela teve de lidar em Blackcliff. Ela não teve a sua sorte com amigos, garota. Os colegas transformaram a vida dela no inferno. Eu tentei treiná-la como treinei Elias, mas Caris não queria nada comigo. Blackcliff a perverteu. Logo após ter se formado, ela se aliou ao Portador da Noite. Ele é o mais próximo que Caris tem de um amigo. Ele não é amigo dela, é o mestre dela, murmuro, lembrando as palavras do Jim. E o pai de Elias? E o pai de Elias? Quem quer que tenha sido, ela não gostava dele. Quem quer que tenha sido, ela gostava dele. Passamos do laguinho, agora, para além da beira do platô. Colinas baixas ondulam suavemente até as planícies do deserto tribal. A esta hora azul com a aproximação do amanhecer. Após Elias ter sido escolhido, ela ficou abatida, preocupada em perder o cargo. Eu jamais a vira daquele jeito. Ela disse que deixou a criança viver porque era o desejo do pai de Elias. Então Caris amava Arius Harper? O nome dele era escasso, mas a comandante sempre odiou Elias, tanto que presumi que o pai dele havia se relacionado com ela à força. Você conheceu Arius Harper, general? Ele era um plebeu. Gwen me lança um olhar curioso e intrigado com a mudança súbita de assunto. Um centurião de combate em Blackcliff repetidamente repreendido por demonstrar compaixão pelos alunos, bondade até. Como ele morreu? Assassinado por um grupo de máscaras um dia depois de eles terem se formado. Caveiras sêniores, colegas de Caris, uma morte violenta. Mais de uma dúzia deles o espancaram até a morte. Ilustres, todos eles. Os pais acobertaram tão bem o fato que nem eu fiquei sabendo na época. Por que um grupo de máscaras assassinaria um centurião? Carol sabia disso? Ela pediu que o matassem, mas Queen disse que ela não tinha aliados em Blackcliff, que os outros alunos a atormentavam. E se Caris não mandou matar Arius? Se ela realmente o amava, então por que odeia tanto Elias? Você acredita que Arius Harper é o pai? É o pai? Continua Quinn. Então o Capitão Harper é meio-irmão de Elias, pragueja em voz baixa. Mas nada disso importa. O passado dela, a história dela, nada disso explica o que ela está fazendo em Navion. Ela abriu mão da frota para arrancar o poder de mim. Por quê? Meu neto sempre disse que você era inteligente, garota. Gwen me olha com desconfiança. Ele estava errado? Não olhe só para as atitudes dela. Olhe para ela. O que ela quer? Por quê? Olhe para o passado, para a história dela. Como isso afetou a mente de Caris? Você disse que o Portador da Noite é o mestre dela. O que ele quer? Ela conseguirá isso para ele? O que ela pode estar fazendo para os Patters para eles concordarem em deixar aquele porco do Grimmer causar tanta destruição nas partes pobres da cidade? Use a cabeça. Se você acha que a minha filha se preocupa com o destino de uma cidade portuária distante do centro do poder, está terrivelmente equivocada. Mas ela recebeu ordens para Caris não se importa com ordens. Ela só se importa com uma coisa: poder. Você ama o Império, Águia de Sangue, então acredita que pelo fato de Caris também ter sido criada como uma máscara deve ser leal ao Império. Mas ela não é. Ela é leal somente a si mesma. Compreenda isso e talvez você supere. E talvez você a supere. Fracasse e ela servirá suas tripas para o jantar antes do fim da semana. 20. Laia. Assim que o sol clareia, coloco às pressas meu vestido e desço furtivamente. Se for rápido bastante, talvez eu ainda pegue a caravana tribal que vi na noite passada. E a Kerrane também. Mas ela me espera na porta, se desculpando meio sem jeito. Musa pediu que você ficasse aqui, ela disse, para sua própria segurança, Laia. A princesa Nicola tem Yadonas patrulhando a cidade à sua procura. Parece que um deles ouviu falar que você esteve aqui na noite passada. Entrelaça os dedos. Ele disse para você não usar a sua mágica.
pois isso só vai atrair os Yadonas para cá e jogar todos na prisão. Palavras dele. Ela acrescenta rapidamente, não minhas. O que você sabe sobre eles, ela? Pergunto antes que ela vá embora. O que ele está fazendo por aí? Por que ele mesmo não reacendeu a resistência? Eu sou só uma ferreira, Laia. E uma velha amiga da família dele. Se você tem perguntas, terá de fazer a ele. Praguejo e sai em silêncio para o pátio, onde ajudo Darren enquanto ele ilustra uma pilha de cimitarras em uma roda de pedra cinza. Eu ouvi Darren, digo após relatar meu encontro com o portador da noite. Exibindo-se bem ao meu lado, então ele partiu. O que significa que pode estar em qualquer lugar. Ele pode até já ter o último pedaço da estrela. Quero tanto superar a dúvida que cresce dentro de mim. Esmagá-la e simplesmente acreditar que posso deter o Jin. O medo não me domina como antes, mas há dias em que ele me persegue com a ira de um amante rejeitado. Meu irmão passa uma cimitarra em uma das pedras. Se o portador da noite tivesse o último pedaço da estrela, ele diz, nós saberíamos. Você dá crédito demais a ele, Laia. E não é o suficiente a si mesma. Ele tem medo de você. Tem medo do que você vai descobrir, do que você vai fazer com esse conhecimento. Ele não deveria ter medo de mim. Deveria sim. Darren passa um pano na cimitarra recém-polida e entrega a mim. Em seguida pega sua primeira espada de aço sérrico, aquela que carreguei durante toda a travessia pelo Império, após tê-la recebido de espírito humano. Não faz sentido ele ter medo, argumento. Eu lhe dei o bracelete. Eu o deixei matar Shaiva. Infernos, por que ele teria medo de mim? Minha voz se eleva, e do outro lado do pátio Tauri e Zela trocam um olhar, de relance antes de se afastarem. Porque você pode detê-lo, e ele sabe disso. Darren aperta o suporte que criou para a mão esquerda. Ele o usa no lugar dos 2 dedos que faltam para firmar os martelos e quase nunca o vejo sem ele. Dessa vez, ele prende o punho de uma cimitarra em vez de um martelo. Que outra razão ele teria para matar Shaiva ou se aliar ao comandante? Por que se assegurar de que o lugar de espera esteja uma bagunça? Por que semear tanto caos se ele não está com medo de fracassar? E Terry me ajuda a levantar. Que outro motivo ele teria para aparecer bem no momento em que você percebeu que poderia obter respostas da Kehrani? Esse fato havia me escapado e fico ainda mais ansiosa para falar com a tribal. Infernos. Quando Musa vai voltar? Espere me mataria se visse esse acabamento. Darren anui para minha espada, mas se elas forem de verdadeiro aço sérrico, pelo menos podemos celebrar isso. Vamos lá, talvez essa seja a leva que não vai quebrar. Centelhas voam quando minha cimitarra e a de Darren se chocam uma contra a outra. O último conjunto de lâminas que testamos só se partiu no fim da nossa batalha. Então me preparo para um teste árduo. Após alguns minutos, a simplicidade áspera da arma me deixa com bolhas nas palmas. É tão diferente da adaga fina que Elias me deu, mas ela aguenta. Zela e Tauri saem da casa, observando com crescente empolgação quando, mesmo depois que eu pressiono, atacando, as lâminas continuam inteiras. Darren parte para cima de mim e ataca ferozmente, soltando minha frustração a cada golpe. Finalmente, meu irmão pede uma pausa, incapaz de conter um sorriso largo. Ele pega minha cimitarra. Ela não tem coração. Ele a levanta e seus olhos brilham como não brilhavam há meses. Não tem alma, mas vai servir. Vamos à próxima. Zela e Tauri se juntam a nós enquanto duelamos no pátio, uma espada após a outra, finalmente suportando bem. Não reparo em Musa até ele sair da casa para aplaudir, animado. Lindo! Ele diz. Eu tinha absoluta confiança de que você agarra o Musa pelo braço e o arrasta na direção da porta da frente, ignorando seus xingamentos de protesto. Eu preciso ver uma Kehrani. Fiquei esperando horas pela sua volta. As tribos deixaram Wadissa para combater os marciais no deserto. Musa informa. Elas não estão deixando por menos. Com um calafrio, lembro de Afia contando sobre os ataques a vilarejos marciais. Bem, elas não podem estar muito longe da cidade, digo. Eu acabei de ver uma Kehrani contando histórias perto do mercado principal de Adissa. Cabelos grisalhos, carruagens roxas e brancas. A tribo Sulud, diz Musa. Eu conheço a Kehrani de quem você está falando.
Ela não vai simplesmente lhe contar o que você quer saber, Laia. Ela vai querer que você pague. Muito bem, vamos pagar. O que quer que ela queira não é tão simples. Moça livra o braço do meu aperto. Ela não é uma vendedora ambulante de produtos baratos. Ela conta histórias em seus próprios termos. Não temos acesso aos itens usados como presentes tradicionais para essas trocas. Rolos de seda, baús de ouro, provisões de alimentos. Eu o examino de cima a baixo das botas com fivelas prateadas à calça de couro macio, passando pela camisa de algodão finamente cerzido. Não me diga que você não é rico. Tauri me contou que seu pai produzia metade do mel em Marin. Eu tenho algumas roupas, um pouco de ouro, ele disse. Mas os navegantes tomaram minhas riquezas, minhas propriedades, minhas colmeias e minha herança quando... Ele balança a cabeça. Enfim, eles a tomaram e agora meus recursos são limitados. Zela e Tauri trocam um rápido olhar ao ouvir isso. E faço uma anotação mental para procurá-las mais tarde. Eu preciso de respostas a respeito do passado de Musa, e está claro que ele não vai me dar nenhuma. Meu irmão ainda segura uma das cimitarras novas. A luz do sol reflete na lâmina, atingindo meu rosto. Eu sei o que quero oferecer a ela, digo. Algo que ela vai querer. Eu sei o que oferecer a ela, digo. Algo que ela vai querer. Algo que ela não tem como recusar. Musa segue meu olhar até a cimitarra de aço cérrico. Espero que ele me diga o que os eruditos precisam mais. Espero que ele me diga que os eruditos precisam mais das espadas ou que não temos o suficiente. Em vez disso, ele ergue as sobrancelhas. Você sabe o que as tribos estão fazendo no sul, contrapõe. Elas não estão tendo piedade com nenhum marcial, soldado ou civil. Fico corada. Você tem alguma informação para mim sobre o Portador da Noite? Musa balança a cabeça como eu esperava. Então essa é a melhor chance de aprendermos algo. Se Darren concordar em abrir mão das armas, é claro. Meu irmão suspira, resignado. Você precisa deter o Portador da Noite, diz. E precisa de informações para fazer isso. Tenho certeza de que ela aceitará as espadas. Mas Laia cruza os braços, esperando a crítica. Nossa mãe fez trocas como essa, ele diz. Trocas que talvez não quisesse fazer. Ela o fez pelo bem do seu povo, por isso ela era a leoa, por isso ela foi capaz de liderar a resistência. Mas no fim foi demais, custou a ela, e custou a nós. Nossa mãe fez o que precisava fazer, retruco. Foi por nós, Darren, mesmo que não parecesse. Céus, eu gostaria de ter metade da coragem dela, metade da força dela. Eu não sou... Céus, eu gostaria de ter metade da coragem dela, metade da força dela. Eu não sou... Isso não é fácil. Não quero que inocentes se machuquem, mas eu preciso de alguma coisa sobre o Portador da Noite. Acho que nossa mãe concordaria. Você não precisa. Algo bruxuleia no rosto de Darren. Dor. Ou ira. Dor, talvez, ou ira. Emoções que ele tenta manter profundamente enterradas como um máscara faria. Você tem sua própria força, ele diz finalmente. Não precisa ser a mesma que a da leoa. Bem, desta vez precisa. Endureço minha posição, pois se não o fizer, vou voltar à estaca zero de ter de descobrir que infernos levar para Kerrane, quando o que eu deveria fazer é chegar a ela o mais rápido possível. Ao meu lado, Musa balança a cabeça e eu me volto para ele, perdendo sangue frio. Você queria que eu fosse a líder da resistência, digo. Eis uma lição que aprendi de um membro da resistência que conheci. Para liderar, você precisa fazer coisas feias. Nós partimos em 1 hora. Venha junto ou fique. Não faz diferença para mim. Não espero a resposta de Mose e me retiro, mas sinto sua surpresa e a de Darren. Sinto a decepção deles. Eu gostaria que isso não me incomodasse tanto.